Olá pessoal, os meus pacientes acabei de atender agora, o último deles. E uma das conversas que nós tivemos hoje à tarde com um paciente em específico, nós conversamos sobre uma situação que nós chamamos de vitimismo. Se vocês procurarem no conceito do dia a dia, vocês vão ver que o vitimismo é uma situação que está relacionada obrigatoriamente a uma coisa chamada baixa autoestima. O sujeito que tem uma autoestima baixa, ele tende a ter o que a gente chama de vitimismo. E o vitimismo é aquilo que eu consigo, através dele, manipular todos que estão à minha volta. E eu consigo fazer com que cada uma das pessoas que tem alguma situação comigo fique penalizada comigo. E aí ela não vai me cobrar muito aquilo que eu tenho que fazer, porque ela tem pena de mim, entendeu? Então, normalmente, o vitimista é uma pessoa que gosta de manipular as outras pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Médicos, em geral, e outros profissionais que trabalham com o ser humano, precisam ter muito cuidado para não serem manipulados pelos vitimistas. Os consultórios pululam de vitimistas. A vida trouxe alguma coisa de ruim, Deus não premiou ele segundo aquilo que ele julgava que ele merecia ter, e em função disso eu adoeci, eu me deprimi, eu me separei, eu me entreguei ao vício, eu comecei com álcool, eu comecei com outras drogas, porque eu me vitimizei numa primeira vez. E o terreno movediço onde começa isso tudo de problemas que eu acabei de falar para vocês, é o terreno do vitimismo. Então, se você pega uma pessoa que não tem a sua autoestima conservada, essa pessoa tem tendência a se apresentar de uma maneira vitimista. E o vitimismo, muitas vezes, como você tem uma baixa autoestima, ele também pode ser um sinal de um quadro depressivo. Então, às vezes, você está num momento sofrendo de uma depressão, e quando a gente fala depressão, nós não estamos falando de uma decepção que nós tivemos. Não foi alguma situação, briguei com a minha noiva, com a minha mulher, com a minha namorada, e estou deprimido. Isso não é conceito de depressão. O conceito de depressão vem quando a neuroquímica do seu cérebro começa a se tornar diminuída. Então, uma pessoa está num quadro depressivo quando ela tem a química cerebral dela baixa. É um conceito químico, não é um conceito psicológico, não é um aborrecimento passageiro que gerou a depressão. Muitas vezes a depressão, ela começa a se manifestar no vitimista. Como hoje em dia as doenças de fundo emocional ocupam quase 50% do tempo dos profissionais, e mesmo que você trabalhe em outras especialidades, como os cardiologistas, pneumologistas, nós sabemos que muitas doenças relacionadas a essas especialidades têm no fundo emocional a grande raiz dos seus problemas. Isso tudo envolve o dia a dia e o tempo de vários profissionais de saúde. Isso é uma verdadeira epidemia, gente. Se vocês observarem como está o trânsito, você mal ligou o seu carro, colocou ele na rua, você esqueceu de dar uma seta, o mundo cai na sua cabeça. Todo mundo te xinga, todo mundo buzina, a impaciência é generalizada, e a gente sabe que isso tudo tem raiz lá atrás, naquelas coisas que você deixou de receber quando você ainda era pequeno, né? Mas isso é papo para outro dia. Vamos voltar aqui na questão do vitimismo. Quando você tem esse distúrbio de comportamento, quer dizer, você manifesta em tudo na sua vida com um discurso vitimista, você pode perceber, você não assume as suas responsabilidades. Então você tem coisas que você precisa fazer, mas te é muito mais conveniente você assumir uma incapacidade sua, seja física, seja emocional, para que aquilo seja feito. Isso serve para todos nós, inclusive para mim, tá? Eu não estou aqui em absoluto dando lição de moral em ninguém, nem dizendo para vocês, olha, isso aí acontece e eu estou fora desse planeta. Não é isso.
Eu também tenho as minhas dificuldades. Mas o que nós temos que fazer o tempo todo é tentar trazer isso, jogar luz sobre isso, trazer para a nossa realidade e tentar bolar uma maneira de driblar aquilo, de conviver com aquilo, de racionalizar aquilo, ou de ressignificar aquele sentimento. Mas o fato é, nós precisamos, como adultos, como seres que dizemos evoluídos nesse planeta, de assumir a nossa responsabilidade na nossa vida e nos nossos atos. E essa responsabilidade, ela é assumida na medida em que nós falamos com qualquer dificuldade, seja pessoa, seja problema, seja o que for. Eu errei. Me desculpe. Vou corrigir dessa e dessa maneira. Mas o erro é meu, eu assumo, se a questão for essa. Normalmente o vitimista faz o quê? Ele atribui a culpa dele a outra pessoa ou outras situações, mas ele não assume as suas próprias responsabilidades. Então, viver num mundo em que nós estamos cercados de vitimistas, nós temos que pensar que vivemos num mundo em que as pessoas têm baixa autoestima, vivemos num mundo em que as pessoas gostam de manipular umas às outras, e vivemos num mundo em que os nossos egos se sobrepõem àquilo de mais maravilhoso que cada um tem, que é o divino que habita em cada um de nós. O vitimista, por definição, é egóico. Ele se preocupa só com as suas situações. Ele se preocupa apenas em sair bem de qualquer situação que seja. Ele nunca assume as suas responsabilidades. Eu tenho certeza que vocês, nesse momento, enquanto eu estou falando isso, já conseguiram imaginar outras pessoas ou eventualmente observaram em vocês mesmos a presença desse tipo de comportamento. Todos nós, em algum momento na vida, alguns mais, alguns menos, nos fizemos de vítimas. Para que a gente saia dessa história de vitimismo, nós temos que nos emancipar como seres. Temos que assumir as nossas responsabilidades, tanto no plano físico, quanto no plano divino, espiritual, que nos envolve. Isso faz parte da nossa vida, do nosso crescimento como espírito. Do ponto de vista da metafísica, que é a ciência que estuda aquilo tudo que está além da nossa física conhecida, o vitimismo é uma situação que fez com que neste planeta se acumulassem vários tipos de seres e espíritos, seres divinos, todos somos, mas temos as nossas mazelas. Mas todos nós, naturalmente, estamos num planeta em que tem muitas pessoas vitimistas, porque estamos todos na mesma vibração. Como estamos na mesma vibração, é natural que estejamos no mesmo plano de consciência. E aí experimentamos as mesmas dificuldades e experimentamos a convivência com todas essas pessoas. A única maneira de nós mudarmos de uma condição de vitimista para uma condição de responsável, de adulto espiritual, que eu posso chamar assim, seria através do ganho de consciência. Para a modificação da nossa consciência, eu tenho um vídeo anterior em que nós falamos sobre a questão de nos adequarmos às dores que tivemos no nosso passado, harmonizarmos com isso, equilibrarmos essas emoções, para que tenhamos a partir de hoje a nossa consciência mais equilibrada. Isso foi um outro vídeo que eu fiz um tempo atrás, vocês podem acompanhar aí. Na história do nosso despertar como ser, do ponto de vista metafísico, em que nós passamos a experimentar o divino que habita em cada um de nós, a grande ferramenta, como eu também já falei em outro vídeo, é a meditação. Então, na meditação, você se desconecta do seu ego, do seu eu, e você começa a encontrar o divino que habita em você. E quanto mais você consegue encontrar esse divino que habita em você, menos vitimista você se torna. Mais desperto, mais equilibrado, com maior capacidade de encarar todas as dificuldades da vida. No meu dia a dia, na minha especialidade, é raro o paciente que eu atendo e que, de uma maneira ou de outra, em algum momento da consulta,
ele não solte um discurso vitimista. Isso faz parte de toda a nossa criação. Todos nós tivemos isso. Então, isso é responsável por um sem números de problemas relacionados à saúde. Porque a pessoa que é vitimista, que está com baixa autoestima, ela cai naquele estigma de produzir aqueles tais neuro-hormônios do estresse. Porque são pessoas, antes de qualquer coisa, altamente infelizes. Então, é um traquejo, é um jeito que você vai vivendo, em que você vai reclamando no seu dia a dia, uma vez após a outra, e você vai tropeçando nas situações e vai aumentando a sua irritação, e quanto mais isso acontece, mais você reclama de tudo e de todos. E tem pessoas que reclamam de Deus também, porque Deus não as premiou, como eu falei há pouco, segundo aquilo que elas achavam que mereciam. E a vida vai se tornando um desfile de queixumes, que o foco principal é que você está sendo perseguido naquilo tudo que você se propôs a fazer. Vamos despertar para isso, vamos assumir a nossa condição de soberania espiritual, a nossa emancipação de consciência, vamos sair da zona da reclamação e vamos pensar efetivamente, positivamente, proativamente o que eu posso fazer no meu dia de hoje para que ele seja um dia muito melhor do que foi ontem. Porque se a minha consciência modifica, as manifestações daquilo que acontecem no meu dia modificam também. Isso serve para todos nós. Comentem, compartilhem, deixem o seu like, me sigam. Eu estou no YouTube e estou nas redes vizinhas. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.